Que maravilhoso isso! Oi, meus amores, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre o fotógrafo francês Henri Cartier-Bresson. Esses dias eu li um texto dele escrito em 1952, chama O Instante Decisivo. E eu vim aqui na Fiesp ver a exposição de fotos do início da carreira do Bresson. Esse cara é genial! No texto ele conta que quando ele era pequeno ele pintava com frequência. A pintura e o desenho vieram antes da fotografia e ele tinha uma câmera Brownie Box só para tirar fotos de lembranças das férias. Aos 22 anos ele faz uma viagem de um ano para a África, ele compra uma câmera que acaba mofando. E aí aos 24 ele compra uma Leica e sai para uma viagem pela Espanha, França, Itália, México, Cuba. E essas imagens estão na exposição da Fiesp. Ele conta no texto que a partir desse momento a câmera se tornou um prolongamento dos seus olhos. Ele diz: andava o dia inteiro com o espírito alerta, vagando pelas ruas para tirar fotos no calor da hora. Fotos que fossem como flagrantes delitos. Tinha sobretudo o desejo de captar numa única imagem o essencial de uma cena que emergia. No texto O Instante Decisivo, ele fala sobre os 5 elementos que envolvem a fotografia. São eles a reportagem, o tema, a composição, a técnica e os clientes. Começando pela reportagem. A reportagem é um grupo de fotos que reúne os diversos temas que fazem parte de uma história e que não puderam ser registrados em uma foto única porque não estavam reunidos no mesmo lugar. E reunir esses elementos à força seria uma trapaça. Um acontecimento é algo muito rico e o fotógrafo ele tem que girar em torno dele, mas não há uma solução padrão. É preciso que se tenha consciência do que está fazendo. Às vezes você acha que tirou a foto mais poderosa, mas tem que continuar fotografando porque não tem como prever se outros acontecimentos vão se desenrolar. Por outro lado, você não deve metralhar com a câmera, acumular esboços inúteis que só atravanca a memória e prejudica a nitidez do conjunto. O olho ele não pode se descuidar, não pode ficar vago, ou você corre o risco de perder o instante. E aquele instante, depois que acontece, ele desaparece. Ele não acontece nunca mais. Ele também diz como é importante a relação que o fotógrafo estabelece com as pessoas e quão imprescindível é que elas se esqueçam dele e da câmera. O próximo elemento é o tema. E tudo que acontece no mundo pode ser um tema. Pode ser um acontecimento gigante ou um detalhe muito simples. Ele fala, por exemplo, sobre o retrato e o desejo das pessoas de se perpetuarem, que foi um tema abandonado pela pintura. E ele diz que os fotógrafos se divertem muito com o retrato, porque é uma possibilidade de retratar a semelhança entre as pessoas num álbum de família, por exemplo, e como é importante integrar o habitat das pessoas à foto e, de novo, fazer ela esquecer a câmera e o fotógrafo, porque não há nada mais fugaz que a expressão de um rosto. Que maravilhoso isso! Ele diz que quando você precisa elogiar o fotografado com a fotografia, não sobra verdade. O próximo elemento é a composição e eu fico pessoalmente estarrecida com a composição do Cartier-Bresson, a coisa da geometria, as formas. É isso, a relação com os objetos, o recorte do olho, a coordenação dos elementos visuais, a forma, as linhas. E o fotógrafo, ele trabalha com um mundo em movimento. Então, ele tem que desenvolver instintivamente os lugares geométricos, sem que a foto perca a vida. Ele não pode ficar ali calculando a hora que ele vai tirar a foto, porque é isso, o instante ele é fugitivo. E você não consegue consertar a foto depois de feita, não faz sentido recortar as bordas, ampliar negativo. Os ângulos legítimos, eles são o da composição no instante em que a foto é tirada. O quarto elemento é a técnica e como é importante o fotógrafo dominar a técnica para capturar o que vê, para o resultado, para a convicção que a foto produz. A câmera é um instrumento que o fotógrafo precisa estar à vontade. O manejo dela, o diafragma, as velocidades, tem que se tornar um reflexo, como mudar a marcha de um carro. A parte técnica não tem que ser um assunto. O último elemento são os clientes e a responsabilidade que o fotógrafo tem de abreviar o pensamento na linguagem fotográfica. Ele conta que ficou muito emocionado quando vendeu a primeira foto a uma revista e que a relação com as publicações é muito importante. Por outro lado, a revista às vezes molda o conteúdo do fotógrafo às suas próprias necessidades, com legendas, por exemplo. O fotógrafo, por sua vez, quando ele está criando uma imagem, ele não deve se prender à paginação, pensar em fazer uma foto que ocupe a página inteira. O paginador é quem vai pensar isso. Enfim, a fotografia é uma fração de segundo que guarda ao mesmo tempo o significado de um fato e a organização das formas visuais que exprimem esse fato. A parte final do texto ele diz uma coisa legal. Vivendo, descobrimos a nós mesmos, ao mesmo tempo que descobrimos o mundo exterior. Ele nos molda, mas também podemos
devemos, de nossa parte, agir sobre ele. É preciso estabelecer um equilíbrio entre esses dois mundos, o interior e o exterior, que afinal, ao longo de um diálogo constante, são um só e o mesmo mundo, o mundo que devemos comunicar. Eu vou tentar mandar o texto completo para vocês lá no grupo do Facebook. Vamos conversar aqui nos comentários, quero saber o que vocês acharam do Cartier-Bresson e o que mais a gente pode conversar sobre fotografia aqui no canal. Se inscreve, não esquece, se você não é inscrito, dá like nesse vídeo, redes sociais pra gente se falando. Um beijo enorme, amo vocês. Tchau!